O fracasso do humanismo. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou os nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Atos 7, versos 17 a 20. O grande tribunal dos judeus, o Sinédrio, tinha, permitam que lhes lembre, acusado Estevão de blasfêmia, porque ele estava pregando Jesus de Nazaré como o Filho de Deus e o Salvador do mundo. E, naturalmente, ao pregar o nosso Senhor, Estevão fazia declarações que foram interpretadas como denúncias contra a lei de Moisés e contra o próprio Moisés. O Sinédrio achava que também ele estava denunciando o templo com o seu cerimonial e o seu ritual. E, no sentido, estes primeiros cristãos estavam fazendo isso. Eles diziam que Cristo era o cumprimento da lei e de todo o cerimonial do Velho Testamento. Todos esses tipos e sombras tinham sido cumpridos nele, de modo que o templo e todas as ofertas queimadas e todos os sacrifícios não eram mais necessários. Nesse longo sermão, Estevão estava mostrando aos membros do Sinédrio que eles tinham entendido erroneamente a sua própria história. Além disso, eles tinham entendido erroneamente o objetivo geral da lei, tinham entendido mal a função do templo e, acima de tudo, tinham sido totalmente incapazes de ver o significado de Jesus de Nazaré. Estavam cegos. Eram pessoas que, disse ele, sempre resistis ao Espírito Santo. Atos 7, verso 51. Pois bem, para fazer isso, Estevão tomou personagens particularmente exponenciais e eventos proeminentes da longa história dos judeus. Ele apontou primeiro para Abraão, depois para José, e o seu terceiro indicado foi Moisés. Já começamos a considerar a introdução da história de Moisés narrada por Estevão e vimos que ele acusou o Sinédrio do seu errôneo entendimento da história e do propósito de Deus na história. Foi até esse ponto que chegamos, porém, é só a introdução. Aí, de maneira verdadeiramente notável, Estevão assinalou especificamente, por assim dizer, alguns traços e características salientes do Evangelho e, ao mesmo tempo, mostrou por que as pessoas o rejeitam. E eu quero mostrar a vocês mais um exemplo desta rejeição, um exemplo particularmente relevante no presente. Existe hoje um grupo de pessoas que rejeitam e ridicularizam o cristianismo, baseados em que são humanistas, e elas colocam o humanismo acima desta velha mensagem e contra ela, contra este velho evangelho. Desafortunadamente, o evangelho não sofre oposição só de pessoas que especificamente se dizem humanistas, mas, lamentavelmente, também por outras que se dizem cristãs, porém se despem tanto o evangelho dos seus mais gloriosos traços e características que elas, virtualmente, não são nada mais, nada menos que humanistas. Elas continuam apegadas a uma certa porcentagem da terminologia e da fraseologia cristãs, todavia rejeitam tudo o que é essencial. Agora eu quero mostrar a vocês que a introdução que Estevão faz de Moisés fala de pessoas que se agrupam sob o título geral de humanismo. Quais são as características desta atitude humanista que rejeita o evangelho cristão? Penso que elas podem ser descritas destas 3 maneiras. A primeira é que o humanismo é caracterizado pela negação e exclusão do sobrenatural. O Homo sapiens é o centro de tudo, e são a sua mente e a sua capacidade que determinam tudo. Se não entende, rejeita. Para ele só é verdade o que o atrai e o que ele acha recomendável. A mente humana é o fator controlador e é a medida pela qual tudo é avaliado. Portanto, tudo o que é sobrenatural é automaticamente excluído. O segundo fator que caracteriza o humanismo é que toda religião, o cristianismo inclusive, é considerada como invenção humana.
Os humanistas são bondosos o bastante para conceder que talvez tenha havido épocas no passado em que a religião tinha sua utilidade. Entretanto, quando as pessoas eram mais ou menos primitivas, havia algum valor na prática da religião. Mas quando as pessoas fazem suas grandes descobertas e quando a raça humana se desenvolve e progride, é forçoso que o pensamento mude. Portanto, nos dias de hoje, dizem os humanistas, realmente devemos ser adultos. O homem cresceu, tem idade e não vai continuar repetindo estas velhas ideias que eram boas e apropriadas há 200 anos, talvez até há 100 anos, mas não para o homem moderno de 1967, com seu vasto conhecimento científico. O homem fez as suas religiões e estas foram tentativas de explicar a sua vida e as suas circunstâncias, o seu meio ambiente, etc. Contudo, agora vemos além e acima disso tudo, e agora somos capazes de pensar e de legislar de diferente maneira. Esse é essencialmente o conceito que o humanista tem de religião. Depois, a terceira característica do humanismo, e claro, está que esta decorre muito logicamente das duas primeiras, é que o humanistas acredita que os homens e as mulheres podem salvar a si mesmos e a sua sociedade, podem salvar o mundo e podem fazê-lo por seus próprios esforços. Tudo o que é necessário é que eles sejam dados conhecimento e informação, e então eles passarão a aplicar seu conhecimento e sua informação por meio da sua força de vontade. Portanto, os humanistas rejeitam o cristianismo exatamente como os membros do Sinédrio rejeitaram Cristo e sua mensagem, o Cristo que tinha vivido entre eles e cuja morte na cruz eles tinham testemunhado. Assim como eles rejeitam tudo isso e todos os fenômenos do dia de Pentecoste e os eventos subsequentes, assim também os homens e as mulheres rejeitam isso tudo na presente hora. E eu desejo mostrar a vocês que se pode responder a todas as formas de humanismo simples e claramente com a mera introdução de Moisés na história dos filhos de Israel. Eis as respostas. A primeira é que a declaração de Estevão sobre Moisés, como as suas declarações sobre Abraão e José, lembra-nos que estamos lidando com a história, estamos lidando com eventos, estamos lidando com fatos. A fé cristã, diversamente de todos os demais ensinos, baseia-se solidamente em fatos. Vocês não têm direito, pela simples e comum honestidade, de dizer que ela é invenção humana, que é tão somente a expressão de certas ideias que entraram na mente de certos homens do passado. Não, a Bíblia é o primária e predominantemente um livro pleno de fatos. É evidente que os humanistas são totalmente incoerentes. Às vezes eles se queixam de todos os livros históricos do Velho Testamento. Muito bem, é uma queixa compreensível, porém inconscientemente estão admitindo a verdade. O Velho Testamento é um livro de história e os fatos são absolutamente vitais. Estamos falando sobre uma nação de pessoas chamadas israelitas, e nós estamos interessados nos registros destas pessoas, como vieram a existir por meio de Abraão, sua descida ao Egito, o êxodo do Egito, as coisas que lhes aconteceram no caminho e na entrada na terra de Canaã. Está claro que o Sinédrio conhecia toda esta história. Eles estavam vivendo na terra prometida. Foi o seu significado que eles foram incapazes de entender. Mas, através de todos os discursos de Estevão, vamos sendo lembrados de que estamos lidando com puros fatos da história. Jesus de Nazaré é, ele próprio, um fato da história. E estivemos examinando a importância da história. Pois bem, é muito estranho que a curiosa ideia de que o cristianismo é apenas uma das muitas filosofias ou somente uma visão da vida tenha conseguido aceitação no presente, porque a arqueologia está confirmando crescentemente a veracidade histórica da Bíblia. Há 50 anos as pessoas costumavam afirmar solta e levianamente que isto e aquilo estavam errados, porém quanto mais os arqueólogos descobrem, mais confirmam os fatos declarados na Bíblia. Isso é importante porque o cristianismo não é simples filosofia. A essência desta mensagem é que alguma coisa, a maior coisa de todas, estava acontecendo no processo geral da história,
e que esta foi iniciada e está sendo levada a efeito por Deus. Essa é a nossa primeira resposta a estes humanistas, e é salientada aqui. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, e então, nesse tempo, nasceu Moisés. Aí está um fato da história. Uma criança nasceu, foi-lhe dado o nome de Moisés. É história concreta, é evento, e não teoria. Por conseguinte, tentar salvar o cristianismo negando os fatos nos quais ele está baseado é, na verdade, a maior negação de todas quantas se fazem da mensagem cristã. O cristianismo está solidamente baseado em fatos. Se não há fatos, não há mensagem, e tudo é imaginação. A segunda coisa que é demonstrada aqui é que os fatos proeminentes da história são completamente inexplicáveis com base no humanismo. Aqui, de novo, estou me referindo à história dos judeus. Bem, por ora, não me interessa qual seja a sua ideia do cristianismo, mas vocês são defrontados pelo fato dos judeus, a nação judaica, este povo, este fenômeno da história, que é completamente inexplicável só em termos do humanismo. Leiam a história deste povo. Poderiam vocês explicá-lo em termos de ideias humanas? Acaso este povo veio a existir porque alguém teve uma ideia brilhante, um pensamento maravilhoso? Poderiam vocês explicar sua persistência, sua continuidade, sua história, como vem registrada no Velho Testamento em termos dos homens e da sua sabedoria e seu entendimento? Claro que não. Graças a Deus, a Bíblia é um livro muito honesto. Ela não toma estas pessoas escolhidas e pinta um resplendor quadro delas. Não, ela nos diz a verdade absoluta sobre elas. A Bíblia é muito mais honesta do que os jornais que vocês leem. A Bíblia, que apresenta o bom e o mal, apresenta-lhes a história exatamente como aconteceu, e a essência da história dos filhos de Israel é que eles vieram a existir e tiveram continuidade e sucesso por uma única razão, a saber que, apesar deles mesmos, eles eram o povo de Deus. Eles passavam a maior parte do tempo rebelando-se contra ele, aceitavam qualquer tipo de Deus que acaso encontrassem. Estavam sempre prontos a inclinar-se aos ídolos das outras nações, estes falsos deuses, e a dar as costas para o Deus de Israel. Faziam isso constantemente. A história está no Velho Testamento, e vocês não poderão entendê-los a não ser baseados na hipótese de que Deus estava agindo. Vejam as histórias que os israelitas tiveram em combate, também são fatos da história. Vocês poderão vê-los confirmados pelos livros de história, bem como pela arqueologia. Houve vitórias notáveis quando um punhado de israelitas acabou com um grande exército dos assírios, ou dos caldeus, ou de alguma outra nação. Como vocês explicam isso? De novo, só há uma explicação, e esta não é a teoria humanista, que é um fracasso completo em sua explicação da história. No entanto, como Estevão estava mostrando aqui, isso não só diz respeito aos filhos de Israel em geral, e sim também diz respeito a indivíduos. Os eventos das vidas deles só podem ser explicados desta única maneira, a sua relação com Deus. Vimos isso nos casos de Abraão e de José, e o vemos aqui novamente no caso de Moisés. É igualmente certo com respeito a Davi, aquele notável rei de Israel. Ele foi um homem que se afundou nas maiores profundezas do pecado, que se fez culpado das coisas mais torpes, e todavia ele sobressai como um grande homem e um grande líder, simplesmente porque, afinal de contas, era um homem de Deus, apesar da sua pecaminosidade e da sua indignidade. Pense em Davi enfrentando Golias. Ridículo. O humanismo não pode explicar essa vitória. Foi Deus. E Deus esteve agindo o tempo todo através da história dos filhos de Israel. E, naturalmente, quando chegamos ao Novo Testamento e ao princípio do cristianismo, fica mais evidente que não há explicação à parte de Deus. Se vocês rejeitarem este evangelho, terão que explicar Jesus de Nazaré, terão que explicá-lo fazendo uso de uma das suas filosofias. A única resposta válida concernente a ele foi dada pelo profeta Isaías 800 anos antes dele nascer. Ele era como raiz de uma terra seca, Isaías 53, verso 2. Vocês não podem explicá-lo. Ele é inexplicável em termos da evolução, em termos da história secular. Ele é um fenômeno.
ele aparece e frustra o entendimento humano. E aí está ele, e ainda nos confronta. Vocês não conseguirão explicá-lo, a não ser em termos do miraculoso, do sobrenatural e do divino. Refiro-me ao seu nascimento, à sua criação no lar, a seu entendimento aos 12 anos de idade, ao seu ensino incomparável, este homem, este carpinteiro. Como vocês o explicam? Não podem. O humanismo está falido neste ponto. Depois, como vocês explicam o fenômeno da igreja cristã? No transcorrer dos séculos até ao presente, muitos têm feito o máximo que podem para arruinar a igreja. Há somente uma razão pela qual a igreja continua existindo. Não é pelo que os homens e as mulheres têm pensado ou feito, mas apesar deles, é Deus. E consideremos também um dos maiores homens que já apareceram na igreja, um homem que aparece mais adiante no livro de Atos, Saulo de Tarso. Observem este colosso, o homem extraordinário, fulgurante. Como vocês o explicam? Vocês podem explicá-lo em termos do humanismo? É ridículo. A única explicação é a que ele mesmo dá de si. E dá-se o mesmo com muitos gigantes que apareceram dali em diante, homens como Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, esses extraordinários homens de Deus. Vocês não os podem explicar em termos humanos, mas eu só selecionei estes por serem bem conhecidos. Graças a Deus, isto não se aplica só aos gigantes. Existem milhares, milhões de pessoas comuns, desconhecidas, pessoas que compartilham a mesma experiência e testificam as mesmas coisas. E tudo isso é apenas evidência que comprova que os fatos e eventos mais grandiosos e mais importantes da história simplesmente só podem ser explicados nos termos em que Estevão estava desenvolvendo perante os membros do Sinédrio. Eu já me referi ao fato de que, a não ser por Deus, de há muitos homens teriam posto abaixo a igreja cristã. O homem sempre se extravia, é sempre estulto, sempre degrada tudo o que toca. Há só uma explicação para a persistência da igreja, é a repetida intervenção de Deus naquilo que se chama avivamento. O avivamento, quando vem, dá-lhe nova vida, enche-a de poder, dá-lhe renovada incumbência e a envia a outro glorioso período de reforma. Não podemos explicar a história da Grã-Bretanha sem levar em conta o fato de que Deus esteve sempre promovendo a renovação da igreja. Somos confrontados por certos eventos concretos que, de outro modo, seriam inexplicáveis. Embora muitos tentem explicá-los em termos da psicologia, etc., é muito fácil apontar a falácia dos seus argumentos. Eles nunca têm sucesso em explicar a origem destes avivamentos. É relativamente simples dar explicações psicológicas depois que o avivamento começou, mas que é que lhes dá começo? É isso que os incrédulos nunca explicam. Eles ficam completamente emudecidos, ficam sem ter o que dizer. A seguir, o meu terceiro ponto é este. O que verdadeiramente me espanta é que os humanistas não veem que os próprios fatos da vida estão desmentindo todas as suas teorias diante dos seus olhos. Imagine pregar o humanismo ou a confiança na força humana numa época como esta. Se há uma coisa que esta presente era está fazendo mais do que qualquer outra coisa, é mostrar completa falência e o completo fracasso do humanismo, aquilo que às vezes é chamado bom paganismo. Há um livro que é muito esclarecedor sobre este assunto. Foi escrito durante a guerra por Rosalind Murray, filha de um famoso humanista clássico, professor de Oxford, e seu título é O Fracasso do Bom Pagão. A grande lição da história na presente hora é que ficou patente que o homem é um completo fracasso. A sociedade está sucumbindo, as coisas estão entrando em colapso. Lembre-se, porém, de que isso está acontecendo no fim de um século XX, durante o qual a humanidade tem zombado cada vez mais do cristianismo e que ele tem dado as costas em termos do conhecimento, do progresso e do desenvolvimento. Os seres humanos descartam o ensino do evangelho e iam fazer um mundo para si, um mundo maravilhoso, um mundo livre do pesadelo da religião, esta droga, este ópio do povo, iam marchar avante. E será que vocês não veem para onde eles estão marchando? Estão marchando muito rapidamente em direção a uma selva. Essa é, pois, a resposta superficial ao humanismo. Os próprios fatos anotados aqui, quase de passagem, por Estevão, respondem a ele imediatamente.
Mas as perguntas que nos cabe fazer são: que foi que tomou conta da humanidade e que a fez cair em tão trágica falácia? Que há com os homens e com as mulheres que os faz rejeitar este glorioso evangelho, o qual é a única esperança, e o que é que os leva a pôr sua fé na natureza humana, no humanismo, ou sei lá, o nome que acaso se lhe dê? Ora, a resposta é, outra vez, revelada claramente no discurso de Estevão. Vemos aqui a explicação deste trágico fato e fenômeno. Deve-se, primeiramente e acima de tudo, à incapacidade de compreender a profundidade do problema com que nos defrontamos. Esta incapacidade nos é apresentada na história da libertação dos filhos de Israel da escravidão e do cativeiro do Egito. Diz-nos o texto: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Se vocês se derem ao trabalho de ler os primeiros capítulos do livro de Êxodo, encontrarão a grande história apresentada com consideráveis pormenores, mas eu posso sumariá-la assim. Este rei, que não conhecia José, era um tirano, um ditador, e ele se pôs a oprimir os filhos de Israel. Na verdade, ele estava disposto a exterminá-los. Eles se haviam tornado uma ameaça para ele, e por isso estava determinado a dar cabo deles. Pois bem, um traço que sobressai na história é que os filhos de Israel estavam numa condição de completa escravidão. Eles não tinham exércitos nem armamentos. Eram forçados a fabricar tijolos sem adequado suprimento de palha e eram açoitados com os látegos dos capatazes. Ora, a Bíblia nos diz repetidamente que a história da libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito é um tipo da grande salvação que o Filho de Deus veio ao mundo para trazer. O nosso Senhor, pessoalmente, usa o mesmo exemplo, e este ensino vem sendo repetido pela Igreja através dos séculos. Portanto, isso é indubitavelmente algo que fomos destinados a ensinar. Eis aqui, pois, a grande lição que devemos aprender. Por que é que as pessoas rejeitam o cristianismo e confiam no humanismo? A primeira resposta, reitero, é porque o seu pensamento é tão superficial que elas nunca enxergaram a gravidade do seu problema. O problema final dos humanistas é que são superficiais. É patético as pessoas poderem ser otimistas numa época como esta e dizerem: deixem isso conosco e nós mesmos vamos pôr tudo em ordem com as nossas ideias e com o nosso ensino. Pobres coitados, jamais sequer viram a natureza do problema com o qual se defrontam. Se tão somente conhecessem esta história da servidão dos filhos de Israel, veriam que ela é uma figura e, ao mesmo tempo, uma parábola de uma abjeta e completa escravidão. Por que o mundo está como está? Nós multiplicamos as nossas instituições educacionais, nunca tivemos tantos livros para ler, as agências culturais crescem em número ano após ano e, contudo, a situação vai de mal a pior. Tivemos 2 guerras mundiais neste século e os governos estão brincando com a possibilidade de uma terceira, jogando com coisas que podem fazer explodir o universo inteiro. O que é que acontece com a humanidade? Essa é a questão. Qual é o problema? Seria algo que só precisa de um ligeiro ajustamento ou de um pouco de instrução? O pensamento dos homens e das mulheres à parte da Bíblia é patético em sua superficialidade. Não, o problema é profundo demais para ser solucionado por remédios superficiais. Qual é então o problema? A Bíblia nos diz que, em última análise, é o problema do mal, o problema do diabo. O apóstolo Paulo escreve: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, verso 12. Diz ele que o nosso problema não é causado por seres humanos, pela carne e sangue, e assim por poderes invisíveis, ou, como Paulo diz também, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2, versos 1 e 2. Eu sei perfeitamente bem que o humanista, o homem moderno, ri-se com escárnio e zombaria quando ouve um homem dizer isso. O quê? Diz ele. Você ainda acredita no diabo no dia de hoje e nesta época? Você ainda acredita em maus espíritos? Claro que acredito. Não poderia entender o mundo se não acreditasse. Não tenho nenhuma explicação da tragédia humana, do problema humano, exceto em termos do diabo. A despeito de todos os esforços de que chamamos civilização, o mundo vai por outro caminho. Por quê? Existe outro poder que o mundo desconhece, um poder mais forte que o homem, o poder do diabo, o poder do inferno. O nosso Senhor nos ensinou isto. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Lucas 11, 21. Esse valente é o diabo, aquele brilhante ser angélico que se rebelou contra Deus, lançou-se contra ele e quis partilhar com ele o universo, e até quis tirá-lo das suas mãos, aquele que afrontou Cristo na tentação no deserto, procurando pô-lo abaixo, certo de que conseguiria. Se tu és o Filho de Deus, Lucas 4, verso 3. Com autoconfiança e arrogância, ele tentou, ele falhou, mas, o poder. É-nos dito que o nosso Senhor ficou tão exausto devido à tentação do diabo que os anjos vieram e o serviram. O poder do mal, o poder do diabo. Há um reino do mal, principados e potestades, príncipe das trevas deste século, manipulando a mente dos homens e das mulheres, organizando o mal, instigando-o, mantendo em movimento apesar de todo o nosso empenho, de todos os nossos esforços para resisti-lo. O mundo moderno está comprovando isso, e os homens e as mulheres que nunca enxergaram o caráter demoníaco do problema moderno não passam de tolos novatos, são pensadores muito superficiais. Não se pode explicar um homem como Hitler meramente em termos do humanismo. Não. Havia outro elemento, um elemento demoníaco, e a incapacidade de vê-lo é a tragédia da vida do presente. É neste ponto que os humanistas falham completamente. Falham porque não entenderam o problema. Não conseguem diagnosticar. Só oferece tratamento. Não admira que, por fim, caiam em tal fracasso. Mas depois, em acréscimo, há o poder do pecado, propriamente dito, do pecado que há dentro de nós. O problema dos homens e das mulheres não é que não sabem o suficiente. Não. Conhecimento eles têm. Seu problema é que todos eles estão errados. O pecado não é negativo, o pecado é uma força positiva, é um poder. O pecado é uma escravidão, não se pode discutir isso, e eu posso provar facilmente isso para você. Por que você continua a fazer coisas que sabe que são erradas? Se você é livre, por que não para? Por que você não é perfeito? Há somente uma resposta: você é um escravo. A Bíblia ensina que o pecado é uma escravidão. Ela fala sobre o domínio do pecado, o domínio de Satanás. Ela diz que o pecado nos tem em suas garras. E essa é a história da raça humana. Você vê esse domínio nas biografias, você o vê nas autobiografias, você o vê nas grandes tragédias de Shakespeare. Esta influência maligna, este poder que domina as pessoas e as derruba, apesar de todo o seu pensar e de todos os seus esforços. Você não pode entender a vida, não pode entender a história, não pode entender a si próprio, a não ser que saiba algo sobre o domínio do pecado e sobre o domínio de Satanás. Todavia, no momento em que entende isso, não tem mais dificuldade para explicar o mundo moderno, porque o poder de Satanás vem em segundo lugar após o poder de Deus. Mas os humanistas não sabem disso. Esse poder, como nos é demonstrado aqui na atividade de Faraó, está disposto a destruir-nos. É um poder cuja intenção é a destruição da alma. Seu desejo é fazer do homem um animal, e menos que animal. Seu propósito é causar a morte. Foi isso que o pecado fez no princípio. Não haveria morte se não fosse o pecado, e o mal não fosse Satanás. O pecado sempre traz morte, morte espiritual, morte moral, morte física. Ele sempre destrói o que há de melhor nos seres humanos. E assim foi que Faraó tentou destruir os filhos de Israel, expedindo sua ordem de que toda criança do sexo masculino fosse morta. O pecado procura destruir o que há de melhor, mais vivificante e mais glorioso na natureza humana.
e ali nos deixa escravos desamparados e sob a ira de Deus, a quem ofendemos, a quem desafiamos, a quem ignoramos, a quem ridicularizamos, colocando-nos como deuses. Aí está a situação. Em segundo lugar, a ideia humanista é incapaz de compreender o completo desvalimento do homem em sua escravidão ao pecado, e este é o mais urgente e vital ponto que devemos compreender. Aqueles filhos de Israel estavam desamparados, não podiam fazer nada quanto à sua situação. Faraó tinha os cavalos, os cavalheiros, os carros e as lanças, e eles não tinham nada. Não adiantava convocar uma reunião das massas. Isso nem teria sido permitido. Eles estavam gemendo, abatidos e incapazes de fazer coisa alguma. E esse é o ensino da Bíblia acerca das condições em que se encontra a humanidade toda, em consequência do pecado e da queda. O homem não somente se tornou escravo, está no mais completo desamparo. Mas, por outro lado, o ensino humanista diz-nos que nós podemos salvar a nós mesmos. Ele alega que a inteligência humana, o entendimento humano e o poder da vontade humana são tudo o de que necessitamos. E diz, é a religião que tem sido um empecilho. O homem tem que se libertar da religião e então se salvará a si mesmo e salvará o mundo. A falácia, a trágica falácia. Essas pessoas que falam levianamente não podem salvar-se. Elas falam muito bem acerca de certos problemas gerais, porém, a questão vital sempre recai nisto. Que dizer da vida pessoal? É muito fácil falar sobre o problema do mundo. Posso resolver os problemas do mundo muito mais facilmente do que os meus próprios problemas. É mais fácil levantar-se e dar conselhos aos estadistas, dizer ao primeiro-ministro e ao primeiro-ministro do exterior o que eles deverão dizer amanhã cedo em Roma e dizer a todas as nações o que elas devem fazer. Como isso é simples. Estes humanistas escrevem seus artigos inteligentes domingo após domingo, sempre no fim de semana. Os intelectuais têm tempo de ler, definir e manejar estes grandes problemas. Faz tempos que eles fazem isso, porém, observe o mundo. O embuste, a zombaria e a hipocrisia disso tudo. Torna a dizer que a questão é, que dizer sobre a vida pessoal desta ou daquela pessoa? Pode os seus humanistas encontrar paz, descanso e tranquilidade de coração? Podem eles verdadeiramente enfrentar a morte? Podem eles lidar com o que tem sido chamado a chaga purulenta da sua alma? Podem eles ter vida moralmente boa, decente, limpa, pura? Podem eles dominar o pecado que tão facilmente os cerca e os derruba? E a resposta é, não podem. Ninguém jamais o fez e eles não podem fazê-lo. Eles falam em generalidades e falam quanto aos problemas práticos, específicos. É aí que vocês veem o desmascaramento final do humanismo. Os humanistas não só não podem salvar a si mesmos, mas têm menos ainda para oferecer a quem quer que seja. Se vocês repudiarem o evangelho e aceitarem o ensino humanista, terão que sustentar que as pessoas têm inteligência e entendimento, que elas podem seguir os argumentos filosóficos e resolver as coisas pela razão e que depois, tendo feito isso, tendo captado o ensino, elas podem pô-lo em prática. Entretanto, a imensa maioria de nós não é inteligente e não tem este grande entendimento. Não somos inteligentes, não podemos ler manuais de filosofia, não podemos acompanhar estes grandes argumentos. E mesmo que pudéssemos, não poderíamos pô-los em prática. Por conseguinte, julgado com base em seus próprios termos, o humanismo não pode ajudar o homem comum. Eis o meu desafio ao humanismo. Que é que ele tem para oferecer ao homem que sofreu naufrágio na vida? Os humanistas dizem que o homem pode salvar-se a si mesmo, que tudo o que ele necessita é de conhecimento e entendimento. Mas eu conheço homens altamente inteligentes e que arruinaram sua própria vida. Conheço pessoas que passaram pelas melhores universidades deste país e que são escravos de pecados particulares e que estariam dispostos a tudo se tão somente pudessem parar. Contudo, não podem. Que é que todo esse inteligente palavreado e ensino tem para oferecer aos homens e mulheres comuns e às pessoas que se sentem uns verdadeiros fracassos, que não têm nem tempo nem inteligência para compreender estes ensinos bombásticos e que, quando fazem algum tipo de esforço e lutam para salvar-se, não conseguem? Que é que os humanistas têm para lhes dar?
nada, absolutamente nada. Eles dizem, bem, naturalmente, se você não aceitar o nosso ensino, se você não juntar forças e não se juntar à sociedade ética ou humanista, e não se dedicar a se unir a nós na defesa destes melhores termos e condições, não teremos nada para lhe dizer. Os humanistas só podem exortar vocês, exortá-los a fazer o que eles mesmos não conseguem fazer. O fracasso final do humanismo é que ele nos deixa desamparados, sem esperança, na escravidão. Bons conselhos são úteis na escravidão e na servidão do Egito. Não. O problema é que estas pessoas não se dão conta do completo desvalimento dos homens e das mulheres, que não têm nenhum poder, porque sua mente está obscurecida, sua vontade está no estado de escravidão. Vê-se que os humanistas não leram o 7º capítulo de Romanos, a mais profunda peça de psicologia jamais escrita sobre este assunto. Lá está para vocês, exposta pelo apóstolo Paulo. O querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7, verso 18. O humanista pode dizer-me o que devo fazer, porém, como fazê-lo? Ele me diz o que fazer, mas será que ele consegue fazê-lo? Claro que não. Paulo diz, com a minha mente, com o meu homem interior, eu admito, eu concordo com a lei de Deus, que é boa, mas encontro em meus membros outra lei, que me puxa, que me arrasta para baixo, da lei do pecado e da morte. Vê os versículos 22 e 23. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Versículo 19. Miserável homem que eu sou. Versículo 24. Os humanistas nunca viram isso porque o pensamento deles é completamente superficial. Eles nunca se deram conta da gravidade do problema. Sempre falam de forma impessoal, desligada, de maneira teórica, e nunca encaram o problema da vida deles e do seu fracasso. O homem pecado está no mais completo desamparo. Ele não sabe que deve chegar ao ponto de poder dizer, com Augusto Toplady, os labores das minhas mãos não podem as exigências da tua lei cumprir. Mesmo que meu zelo jamais tivesse folga, e incessantes fluíssem minhas lágrimas, não poderia o meu pecado expiar. Num sentido, esta é a história dos melhores homens e mulheres que o mundo já conheceu. Esta luta, este vão esforço para tentar entender, para conseguir uma fórmula mágica, para tirar força de algum lugar, que os capacitem a algo maior, mais alto e mais nobre. Mas todos eles falharam e se juntam como um extraordinário coral nessas palavras de Toplady. Estamos desamparados na escravidão, no cativeiro, na servidão do Egito. Nessas condições estão todos os indivíduos e toda a raça humana, e ali estão eles, retratados com poucas palavras por Estevão, no desespero do Egito. No entanto, a história não termina aí. Termina? Nesse tempo nasceu Moisés. Em que tempo? Aproximando-se o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. E aqui toda a situação muda. Por quê? Não por alguma coisa que o homem tenha pensado ou dito ou feito, mas porque Deus age. E esta é a mensagem do cristianismo. A única esperança para os indivíduos e para o mundo está na intervenção de Deus, na salvação provinda de Deus. Isso é cristianismo. Não bons conselhos, não exortações, mas uma proclamação, um anúncio de que Deus visitou e remiu o seu povo. Lucas 1,68. A salvação é inteiramente obra realizada por Deus, vem completamente do lado dele. É inesperada. Como diz Paulo, Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 5, verso 6. Meus prezados amigos, o que me espanta é o mundo inteiro não se pôr em pé gritando, aleluia, louvem a Deus. Há um grandioso hino que expressa isso muito bem. À multidão gloriosa juntam-se os apóstolos, e um cântico imortal entoam altamente. Os profetas o som arrebatados ouvem, e a seu redor propagam o aleluia. Ouça então, mártires vitoriosos unem-se a seu louvor e bradam. Que é que bradam? E bradam aclamando a graça onipotente, enquanto a igreja toda, em toda a imensa terra, reconhece teus méritos e te exalta. Ambrósio, tradução de P. Guel. A graça onipotente. Aí está o ponto. Os filhos de Israel teriam chegado ao fim da sua história lá no Egito se Deus não se levantasse.
se Deus não interferisse, se Deus não se pusesse a agir. Ele produziu o nascimento de Moisés e realizou os diversos atos que, se Deus quiser, iremos considerar juntos. E ele o fez no devido tempo, aproximando-se o tempo. Nesse tempo nasceu Moisés. Deus vai surgir, Deus vai agir. E Deus vem e faz isso apesar de nós, apesar da nossa blasfêmia, apesar da nossa arrogância e orgulho, apesar da nossa estulta autoconfiança e de todo o nosso intelectualismo. Ele age, embora nada mereçamos senão punição e inferno vindos das suas mãos. Deus é movido por uma coisa somente a saber, o seu amor eterno, a sua misericórdia, a sua compaixão. O nosso Senhor retratou a misericórdia de Deus uma vez por todas na história do filho pródigo, o homem em seus trapos, um miserável fracasso e o pai correndo ao seu encontro para abraçá-lo. A nossa salvação e o nosso perdão devem-se ao amor de Deus, ao seu grande plano e propósito de redenção e graça que ele projetou antes da fundação do mundo. Mas o que eu quero deixar na mente de vocês agora é isto: tudo depende do poder de Deus. Não havia poder algum nos filhos de Israel. Eles estavam indefesos, eram escravos, desamparados, estavam completamente derrotados, abatidos e exauridos. Todavia, saíram do Egito e entraram em Canaã. Qual é a explicação? O poder de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Deus dá salvação e livramento. Tira, a seu modo maravilhoso, este povo das mãos de Faraó e de toda a escravidão e servidão. Tira o seu povo, coloca-o em liberdade e o introduz na nova terra, na terra da promessa. E essa é, precisamente, a mensagem desta fé cristã. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Por quê? Eis a sua resposta. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Paulo diz: estou pronto a pregar em Roma. Estou pronto a pregar para os escravos, os soldados, os joões ninguém. Estou pronto igualmente a pregar para o imperador. Não me envergonhe do evangelho. Por quê? Bem, não tenho uma teoria humana para apresentar. Não vim simplesmente para exortá-los e animá-los para que vivam melhor. Estou pregando uma mensagem que é o poder de Deus para a salvação. Este é o poder de Deus. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, verso 24. Deus enviando seu próprio Filho à cruz do Calvário, lançando seus pecados nele, punindo vocês nele e ressuscitando dos mortos por seu soberano poder, abriu para mim e para vocês um caminho de salvação. E esta não se baseia nem em meu poder, nem em meu entendimento, mas na sabedoria e no poder de Deus. Graças a Deus, esta é a verdade. Os humanistas nos condenam, a todos nós. Eles não podem salvar a si mesmos. Podem ser grandes pensadores, porém são os fracassos e não têm nada para me dar. Se eu não puder entender a sua filosofia maravilhosa, se eu não puder exercer a minha força de vontade de maneira sobre-humana, estarei acabado. Se eu sou um escravo do pecado, eles apenas passam de largo. Não cabe aos humanistas enfrentar os problemas de Londres, seus vícios, sua imoralidade, as pessoas que se tornaram escravas das drogas e que são escravas do sexo e de tudo mais. Que é que os humanistas têm para lhes oferecer? Nada, absolutamente nada. Contudo, se há alguém aqui que se diz humanista, e é quase certo que há, então, graças a Deus, posso dizer-lhes: escute, meu amigo, não estou pedindo que salve a si mesmo. Eu sei que não pode, mas estou lhe dizendo que Deus pode salvá-lo, que Cristo é o poder de Deus. O que a igreja tem registrado em sua história são as vitórias da graça, as maravilhas da graça de Deus. Graças a Deus pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação.